Sabe aquele calor escaldante que derrete até a última gota de paciência? Aquela areia fina que corta o rosto numa imensidão árida que parece não ter fim? É exatamente nesse tipo de cenário extremo que a verdadeira natureza do coração humano costuma vir à tona. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa narrativa pesada e visceral, registrada no livro de Números, capítulo 21. É uma explicação profunda sobre o que acontece quando a nossa alma simplesmente esgota e a murmuração toma o lugar da gratidão. Vamos lá? A revolta de Israel aqui não era só um cansaço físico, sabe? Era uma amargura profunda, enraizada na alma. Olha só essa fase, ela chega a ser chocante pela ousadia. A nossa alma tem fastio deste pão vil. O tal do pão vil a que eles se referem era o maná, a provisão contínua, aquele milagre diário caindo do céu para mantê-los vivos. Imagina só o nível de escuridão e de cegueira interior necessários para desprezar a própria mão divina que sustenta a vida e ter coragem de chamar um milagre de algo vil. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, o peso do deserto, aquela exaustão profunda da caminhada. Aqui a gente vê o maior dilema desse povo. E, sejamos honestos, um espelho de como nós mesmos funcionamos. De um lado, existe aquela fome gigante pela promessa, pelo destino final brilhante, Canaã. Mas do outro lado, existe uma rejeição amarga pelo processo, pelo inevitável deserto. É o retrato clássico, a gente quer desesperadamente a recompensa e o alívio, mas se recusa com todas as forças a caminhar o trajeto de transformação necessário para chegar lá. O desejo era o destino, sem dúvida, mas o ódio pelo caminho falava mais alto. Mas de onde vem isso? A murmuração não brota do nada no vácuo. O teólogo João Calvino traz uma observação que acerta em cheio. Ele lembra que a reclamação incessante de Israel não acontecia por falta de provas do cuidado de Deus. Poxa, eles tinham visto água jorrando de rocha, o mar inteiro se abrindo na frente deles. Então, o problema nunca foi a ausência de provas. O problema, na sua raiz, era pura e simples dureza de coração. Um coração completamente impermeável a qualquer bondade. E é aí que entramos na segunda fase da nossa análise, o veneno da ingratidão, a murmuração e as terríveis consequências que ela traz. A murmuração é como uma ladeira abaixo. Repara como funciona o declínio passo a passo. Primeiro, o milagre vira rotina. Aquela provisão que ontem causava lágrimas de emoção, hoje é recebida com total indiferença. Depois, a graça começa a parecer pouca. O que vem de presente já não basta mais. E o degrau final é a exigência arrogante por um destino sem ter que passar pelo caminho. Quando a gente atinge esse nível de insensibilidade, a crise não é só um risco, ela é inevitável. E a crise chega sob a forma do juízo. O texto original é bem específico e aterrorizante, descrevendo uma invasão de serpentes abrasadoras no acampamento. E olha, o termo abrasadoras não está aí de enfeite. Ele descreve a ação literal do veneno, uma dor lancinante como se fosse fogo consumindo o corpo de dentro para fora. Num piscar de olhos, os murmúrios arrogantes viram gritos de desespero absoluto. Agora, tem uma ironia muito profunda aqui. O comentarista Matthew Henry nota que esse veneno físico não foi uma punição aleatória. Na verdade, era o espelho perfeito e sombrio do que já estava acontecendo do lado de dentro. O veneno mortal queimando nas veias deles só refletia o veneno da incredulidade e da ingratidão que já tinha adoecido aquelas almas há muito tempo. Diante desse cenário de pavor, o ambiente muda de revolta para um silêncio carregado de medo. E uma pergunta fundamental passa a ecoar pelo pó do deserto. Afinal, como curar o veneno da alma quando a rebelião chega nas últimas consequências e a morte bate na porta? Para onde olhar? De onde pode surgir a esperança quando nós mesmos construímos a nossa ruína? E essa pergunta nos leva ao grande ponto de virada dessa história, a intercessão e a graça. Um remédio de fato completamente inesperado. A instrução que vem como resposta é desconcertante. A ordem não é preparar ungüentos, caçar ervas raras pelo deserto ou fazer um ritual super complexo. A ordem suprema é: molde uma serpente de bronze e levante numa haste alta, bem no centro do acampamento. Exatamente a imagem da maldição que estava destruindo eles, feita de metal, exposta acima de todos, virando o único canal possível de vida. Isso ilustra de um jeito brilhante a mecânica assombrosa da graça. John Wesley faz uma observação cirúrgica sobre a simplicidade absurda desse remédio. Não exigia um esforço hercúleo de quem já estava fraco e morrendo. Ninguém precisava se arrastar para tocar na haste.
Não precisava subir, não precisava pagar um preço pela cura. A regra era uma só: confiar. A vida estava ali, suspensa e de graça, exigindo só credibilidade na palavra de quem mandou erguer a serpente. O que nos traz para a parte mais reverente da nossa jornada: o simples olhar da fé. O antídoto definitivo para a morte. O famoso pregador Charles Spurgeon era fascinado por essa passagem, e a visão dele resume muito bem essa correlação espiritual. O pecador ferido não é chamado a fazer grandes obras, mas a olhar com fé. Aquela cura física nas areias era como um grande ensaio para uma salvação muito maior. O veneno age rápido, destrói e incapacita, mas o simples lançar dos olhos em direção à provisão suspensa trazia redenção instantânea, anulava a morte em um piscar de olhos. Então, se tem algo crucial para fixar sobre aquele dia, é isto. Não era esforço, era estrita confiança. Entrar em pânico e tentar fazer algo por conta própria só resultava em espalhar o veneno e morrer. Mas o descanso passivo, o ato de reconhecer que as próprias forças não dão conta, paralisar a luta e simplesmente repousar a vista no lugar certo, trazia saúde plena. Era o descanso absoluto na solução que não vinha de mãos humanas. Mas antes da gente ir para o clímax, tem uma curiosidade histórica aqui, que serve como um baita alerta. Séculos depois, essa mesmíssima serpente de bronze teve que ser completamente destruída pelo rei Ezequias. Por que destruir uma relíquia dessas? Porque a memória corrompida do coração humano transformou o instrumento da graça divina num ídolo. A reverência saiu de quem providenciou o milagre para a peça de bronze que foi só o meio. Um lembrete sombrio de como até as maiores bênçãos podem ser corrompidas se o foco foi perdido. Chegamos agora ao ápice absoluto da nossa análise, a sombra da cruz. O momento onde tudo definitivamente se conecta. Milênios após esse evento no deserto, o Evangelho de João preserva uma declaração divina feita na calada da noite. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todas as peças antigas se encaixam perfeitamente agora. O que ocorreu naquele deserto árido era uma promessa silenciosa, apontando direto para o momento onde o maior de todos os venenos, que corrompe a humanidade desde a raiz, seria finalmente curado. O paralelo visual e teológico é absoluto. Pensa comigo. De um lado, a serpente de bronze representando a maldição da incredulidade erguida para parar a morte imediata. Do outro, o Filho do Homem levantado, assumindo não o veneno de cobras físicas, mas a própria maldição, carregando o peso da nossa falha. Lá no passado, a cura vinha do olhar de fé para o alto no meio das tendas. Aqui, a vida eterna flui da mesmíssima fé direcionada para o evento cósmico do Filho, levantado diante dos céus e da terra. No fim das contas, a jornada monumental que a gente acabou de percorrer revela o seguinte: onde quer que houvesse o cheiro pesado da morte, ele trouxe a vitalidade eterna. Onde existisse o veredito sombrio do juízo justo, ele abriu portas de cura graciosa. Do primeiro passo de exaustão até a última centelha de fé no deserto, absolutamente toda a estrutura dessa história aponta como uma bússola inquebrável para Cristo. E depois de caminhar por toda essa intensidade, a resposta final continua de uma simplicidade poderosa, até constrangedora. Apenas isto importa. Olhe para Cristo e viva. Mas a provocação que fica martelando no coração da gente hoje é essa. Quando o deserto da vida parece não ter mais fim, para onde os nossos olhos estão se voltando?